Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente para nós falarmos da palavra de Deus. E meus irmãos, hoje nós vamos falar então da ressurreição de Jesus Cristo e a nossa temática é a importância da ressurreição. Meus irmãos, vocês sabem que algumas pessoas de cunho mais ateísta não acreditam nos milagres, não acreditam na divindade de Jesus, ainda que acreditam que Jesus foi realmente um personagem histórico, realmente existiu, mas eles não acreditam que Jesus teve um nascimento virginal, não acreditam realmente que Jesus seja Deus, porque para eles Deus não existe, não acreditam evidentemente na ressurreição de Jesus Cristo. Então eu queria pensar nessa possibilidade. Será que Cristo não ressuscitou? Olha, a conclusão que eu chego, se eu colocar que a ressurreição de Cristo não foi real, é que para que ser crente se Cristo não ressuscitou? Meus irmãos, nós vivemos numa grande farsa. O cristianismo seria uma grande farsa e uma grande mentira se Cristo não ressuscitou. Porque é exatamente nisso que o cristianismo está fundamentado, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, para que ser crente? Você não precisa ir para a igreja mais, você não precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia já deixa de ser a verdade. Você não precisa viver essa vida de cristão. Para quê? Você pode, como diz Paulo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A gente não tem nenhum tipo de esperança futura se Cristo não ressuscitou. Note que a ressurreição, a morte e a ressurreição é o cerne do cristianismo, são o cerne do cristianismo. Aqui está o ponto, aqui está a emenda. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele vai tratar especificamente desse assunto da ressurreição. E ele vai colocar à prova a ressurreição. Meus irmãos, a Bíblia e o cristianismo é o único livro, a Bíblia é o único livro que se coloca diante dos críticos, que se coloca à prova para ser analisada e criticada. Inclusive, Paulo faz exatamente isso em 1 Coríntios capítulo 15, tentando enxergar uma possibilidade onde não exista a ressurreição. E a conclusão que ele chega é, olha, se a ressurreição não existe, nós não precisamos perder tempo com igreja, com Bíblia, com o cristianismo, porque tudo isso seria uma mentira. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 14, palavras pesadas, diretas e sinceras de Paulo. Diz assim o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Paulo ele chega a essa conclusão. Se Cristo não ressuscitou, eu que sou pregador do evangelho, eu estou pregando mentiras. Tudo que eu estou fazendo aqui não vale de nada. Estou apenas perdendo o meu tempo. Ao invés de eu estar gozando das alegrias que a mãe natureza me oferece, eu estou aqui apenas perdendo meu tempo. Porque se Cristo não ressuscitou, eu estou pregando uma mentira dizendo que ele ressuscitou. Inclusive, a vossa fé é vã. Porque vocês acreditam e creem e depositam total confiança na ressurreição de Cristo. Então essa confiança, essa fé de vocês, o estilo de vida que vocês estão tendo por causa da cruz e ressurreição de Cristo, também é inútil. Vocês também podem parar com isso aí. Vamos nos alegrar, vamos comer aquilo que a gente quiser, vamos beber aquilo que a gente quiser, vamos curtir a vida da maneira que a gente quiser, porque hoje nós vivemos e amanhã morreremos e aí tudo acabou se a ressurreição não existe. Mas ele chega à conclusão factítica que realmente, meus irmãos, a ressurreição é um fato. Ele vai mostrar aqui no versículo 20 que, de fato, Cristo ressuscitou. E, meus irmãos, é inegável, não tem como dizer que Cristo não ressuscitou. Ninguém tem provas para provar que Cristo não ressuscitou. As pessoas que criticam a ressurreição de Cristo só ficam no argumento, não conseguem ter nenhum tipo de prova para mostrar, olha, aqui está uma prova que Cristo nunca ressuscitou. Inclusive, o cristianismo está de pé há 2000 anos. Inclusive, a Bíblia está de pé, o Novo Testamento, há 2000 anos. E ninguém, nunca, na história, conseguiu refutar esse livro, refutar o cristianismo. Nada passo de argumentos vãos,
nada passa de filosofia e de crença, porque as pessoas acreditam que Cristo não ressuscitou. Elas depositam fé nisso. Então você percebe que o ateu é uma pessoa de muita fé? Parece ser contraditório, mas não é. O ateu é uma pessoa de muita fé. Por quê? Ele não acredita que Deus existe. Ele não acredita na ressurreição. Note que ele não consegue provar isso. Ele apenas fica no campo da fé, no campo de acreditar. Então, para ser ateu, tem que ter uma fé muito grande. Porque nós que somos cristãos, nós temos fé baseado nas evidências. Nós temos evidências da existência de Deus, nós temos evidências da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos evidências. Eles acreditam sem evidências. Nós acreditamos com as evidências. Então note que para ser ateu tem que ter mais fé do que nós, nesse sentido. Então note que eles são pessoas de fé. E a gente vai perceber que a ressurreição de Cristo é a nossa salvação. De fato, Cristo ressuscitou. Cristo morreu e 3 dias após, ele ressuscita dentre os mortos. E a sua ressurreição é a nossa salvação. Olha só o que Romanos, capítulo 4, Paulo em Romanos, ele vai dizer no versículo 25. Fala assim: o qual, falando de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, a ressurreição foi a causa da nossa justificação. Nós somos justificados pela ressurreição de Jesus Cristo. Então ele morreu por causa dos nossos pecados e a sua ressurreição trouxe para nós a justificação. Hoje a justiça de Cristo foi imputada em você através da fé, porque um dia Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, você não seria justificado pela fé. Eu não seria justificado pela fé. Não haveria a possibilidade de uma salvação pela fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Se ele tivesse apenas morrido, mas não tivesse ressuscitado, a salvação não seria garantida para nós. Então perceba a importância da ressurreição, que ela também é uma prova cabal de que Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Se Deus não tivesse, nessa cogitação, não tivesse aceitado o sacrifício de Cristo, ele não teria ressuscitado a Jesus. Mas o fato de Deus Pai ter ressuscitado a Jesus dentre os mortos é a prova cabal de que, de fato, Deus, ele aceitou o sacrifício de Cristo. Isso é dito para nós em Romanos capítulo 53. Eu quero ler, Isaías capítulo 53. E eu quero ler este texto com você. Isaías capítulo 53, lerei aqui do versículo 10, o versículo 10 e o versículo 11, que fala da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. O fato de Deus aceitar a morte de Jesus comprova-se na ressurreição de Jesus Cristo, que dizem assim esses textos: todavia, ao Senhor, Deus Pai, agradou moer a Jesus, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, nesses 2 versículos relatam a morte de Jesus e relata a ressurreição de Jesus. Ao Senhor agradou moê-lo. Então Deus quis que Cristo viesse na terra e morresse na cruz pelos nossos pecados. Cristo se pôs à disposição para executar esse plano de salvação morrendo na cruz. E o versículo 11, ele deixa claro sobre a ressurreição de Jesus, porque diz que ele, Jesus, verá o penoso trabalho da sua alma. Como que ele verá? Através da sua ressurreição. É a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em favor da humanidade. Então perceba que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus são assuntos fundamentais para o cristianismo. Se Cristo não morreu e se Cristo não ressuscitou, o cristianismo acaba sendo uma farsa. Mas, meus irmãos,
pode colocar esses argumentos na praça pública para ser analisado e criticado. Ninguém conseguirá refutar a ressurreição de Jesus Cristo. Ninguém consegue. Todos ficam apenas no campo da argumentação, da hipótese. Ninguém consegue realmente comprovar e provar que Cristo não ressuscitou. Ninguém na história conseguiu fazer isso e ninguém na história conseguirá fazer isso. A ressurreição de Jesus Cristo é irrefutável. A Bíblia é irrefutável. A existência de Deus é irrefutável. Todos aqueles que acreditam que Deus não existe, o fazem por fé, porque acreditam apenas, não tem provas nenhuma. Todos aqueles que acreditam que Jesus não ressuscitou, o fazem por fé, porque eles não têm prova e evidências nenhuma da possibilidade de Jesus não ter ressuscitado. O que nós chegamos à conclusão aqui é que de fato Cristo ressuscitou. E olha só, meus irmãos, a diferença do cristianismo para as outras religiões. Nós temos várias religiões que foram fundadas pelos seus promissores. Cristo, fundando aí a igreja, o cristianismo. Perceba, meus irmãos, todos esses fundadores morreram dessas outras religiões e nenhum deles ressuscitou. Os seus túmulos continuam presentes até os dias de hoje. Maomé morreu, não ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou. Moisés morreu e não ressuscitou. Mas a gente percebe que com Cristo foi diferente. Cristo, ele morreu e Cristo, ele ressuscitou. Esta é a diferença primordial do cristianismo em comparação às outras religiões. Meus irmãos, a Bíblia é a verdade. Cristo é superior, porque Cristo é o próprio Deus. E hoje nós temos uma grande declaração de vitória. Sabe qual é essa nossa grande declaração de vitória? Eu quero ler com você Lucas capítulo 24, versículo 5. E aqui, hoje, nós, olhando para trás, podemos declamar esse grande brado de vitória. Lucas capítulo 24, versículo 5 diz assim: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Meus irmãos, aqui foram palavras de anjos, falando para essas mulheres que estavam inicialmente entristecidas. E esses anjos disseram: Por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Meus irmãos, essa declaração é a nossa declaração de fé. Porque as pessoas buscam entre os mortos aquele que está vivo. Cristo vive, Cristo está vivo para os séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, Cristo não está morto, Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou. Isso é um fato, inclusive, irrefutável. As pessoas não conseguem comprovar que, de fato, Cristo não ressuscitou. Cristo está vivo. Por que buscais entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? Cristo, de fato, está vivo. Isso foi comprovado pelos anjos, isso foi comprovado pelas testemunhas oculares. Inclusive, estas próprias testemunhas oculares morreram por essa declaração. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eles estariam pregando uma mentira e eles saberiam que isso é uma mentira. Mas quando chegasse as ameaças, porque eles foram mortos por causa disso, eles foram perseguidos e ameaçados porque eles faziam essa declaração. Cristo está vivo, ele ressuscitou. Por causa disso, muitos morreram, muitos foram perseguidos. Você acha realmente que eles ainda sustentariam esse argumento da ressurreição de Jesus diante da face da morte? Eu creio que não. Se eles soubessem que isso era uma mentira, eles falariam: não, você acha que eu vou morrer por uma mentira? Vou parar de pregar isso. Mas não, meus irmãos, diante das ameaças e da possibilidade da morte, eles continuaram a pregar. Por quê? Eles não podem negar aquilo que eles viram com seus próprios olhos, a ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto. O fato deles não poderem negar, a fé estando evidenciada nisso, as comprovações todas ali fundamentadas, então diante da morte, eles ainda sustentaram este argumento da ressurreição de Jesus Cristo, porque de fato foi um fato. Olha só, Cristo
Ele morreu ontem, Cristo está vivo hoje e Cristo voltará amanhã. Esta é uma declaração nossa. Nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, hoje ele está vivo nos céus e um dia ele voltará para buscar aqueles que o pertencem. A pergunta é: você já foi beneficiado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo? É a sua ressurreição que nos traz a justificação. Alegre-se, você que já é crente, pelo fato de Cristo ter ressuscitado, vencido a morte e trazido para nós a ressurreição. Você que ainda está em cima do muro, não tomou uma decisão, leve isso em consideração e tome uma posição hoje, tome uma decisão hoje, porque Cristo morreu e ressuscitou em amor a você, para que você pudesse ganhar essa salvação, óbvio, gratuitamente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que nós possamos então terminar o nosso dia agradecendo a Deus com essa alegria no coração por causa da sua ressurreição. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa.